Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Reze sempre, viu, essa jaculatória. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Se quiser encurtar ela, pode também, viu? Pai das misericórdias, ouvi-nos, ouvi-me. São essas as necessidades que eu te apresento, Pai. Olha para mim, olha para a minha vida, olha para a minha família, olha para o Brasil, olha para o mundo. Pai das misericórdias, ouvi-nos. Vamos pedir sempre que o Pai nos guarde, nos proteja, nos guie, que Ele nos ilumine. E eu peço essa graça para você neste dia. E é claro, se você estiver acompanhando de madrugada, não tem problema, ou está acompanhando essa gravação num outro momento, num outro dia, Deus abençoe você. Que você possa sentir a presença do Pai, que você possa sentir que Ele está com você, viu? Que Ele não te abandona e que você sempre recorra a Ele, que Ele está sempre te escutando, viu? Pai das misericórdias, ouvi-nos. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Bom, vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 24 a 25. Mateus, capítulo 10, versículos 24 e 25. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa chamaram de Beelzebu, quanto mais o pessoal da casa. Meu irmão, minha irmã, Nosso Senhor chamou os discípulos, Nosso Senhor capacitou os discípulos, Nosso Senhor alertou aqueles discípulos apóstolos que eles sofreriam no caminho. E Nosso Senhor aqui também está dizendo que o discípulo não é maior que o seu Senhor. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Jesus foi perseguido, porque Jesus ele foi maltratado, Jesus não foi bem visto pelos seus. E assim como trataram o Cristo, iriam tratar também a eles, os discípulos. O discípulo não é maior que o seu Senhor. E é assim mesmo, não é? Quando nós estamos lá fazendo uma aula, quando somos alunos, nós não somos os mestres, né? Nós não somos os professores, nós somos os alunos, nós somos os discípulos. E Jesus, é claro, é um mestre diferenciado, porque ele não foi escolhido, né? Normalmente, naquele tempo, era assim que acontecia. Os discípulos escolhiam seu mestre. Jesus fez o contrário. Ele, o mestre, escolheu os seus discípulos e capacitou os seus discípulos. E aqui, da mesma forma, Jesus me escolheu, Jesus escolheu a você. E aqui, ele diz o seguinte, olha, e o discípulo não é maior que o Senhor, que o seu Senhor, não é maior que o seu mestre. E aí Jesus apresentou aquilo que ele tinha vivido. Ele sofreu, ele foi perseguido, então o servo não é maior que o seu Senhor. Então o servo não é maior que o seu Senhor ao ponto de não passar pelas perseguições, pelas dificuldades. Se o mestre passou pelo que passou, também os discípulos passarão. Então o recado que Jesus está dando é esse, minha gente. Então se eu sou o seu mestre, sou o seu Senhor, ensinei vocês, curei, fiz isso, fiz aquilo, e vocês vão ter a graça de também curar, de sarar, de expulsar o demônio, mas vocês serão perseguidos. Vocês passarão por provas, vocês passarão por dificuldades. Jesus está a dizer isso para aqueles discípulos, minha gente. E é isso que Nosso Senhor diz para cada um de nós. Nós não somos melhores que aqueles discípulos. A gente é até piorzinho se a gente for pensar bem, né? Diante de tanta graça que a gente tem, diante de tantas bênçãos que nós temos,
tantos confortos que nós temos, que os discípulos não tinham naquele tempo, nós somos agraciados, minha gente. Diante das graças que nós temos, do tempo que nós vivemos, dos livros que nós podemos ter contato, nós somos privilegiados. Não nos sintamos maiores ou melhores que aqueles discípulos. E não imaginemos, não pensemos que nós não passaremos por dificuldades. Se nós temos a Jesus como mestre, se nós temos Deus como Pai, vai ser e é uma grande graça, uma grande bênção, mas Ele disse também que nós passaríamos por dificuldades, por provas. Mas Ele prometeu também que estaria sempre conosco e Ele está sempre conosco. Mas o discípulo não é maior que o seu Senhor. Por isso, como diz o nosso Pai Fundador aqui, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. É uma graça, um privilégio ser filho de Deus, é uma graça, um privilégio ser cristão, ser católico, ser um filho de Deus é uma grande graça. É uma grande graça nós realizarmos aquilo que podemos realizar porque somos cristãos. Mas não pensemos que a nossa vida vai ser fácil. Como a gente já escutou, dizer para vocês anteriormente ainda, o Senhor nos envia como cordeiros, como ovelhas para o meio de lobos. O Senhor disse que seremos levados diante dos tribunais por causa da nossa fé. Seremos perseguidos por causa da nossa fé. E muitos cristãos já foram levados de fato aos tribunais por causa da fé. Seremos também levados? Sim ou não? Mas há os tribunais da vida, não é? Há os tribunais do dia a dia, Aquele irmãozinho lá que teima em te perseguir, em nos perseguir. Aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que tira sarro, que persegue de uma outra maneira, que nos coloca diante de um tribunal de uma outra maneira. E nosso Senhor, o nosso Pai, quer dizer para nós, olha, aguenta firme aí, eu estou com vocês. Assim como o meu filho Jesus foi perseguido, vocês também serão perseguidos. E que isso seja um consolo para nós. Como é que a gente reza? Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Que isso seja uma consolação para nós. Não blasfeme, não ache ruim se você está passando por dificuldades. Louve a Deus. É melhor. Louve a Deus. Jesus disse que a gente passaria por isso mesmo. E o bom, minha gente, se nós aguentarmos firmes, nosso Senhor vai nos presentear com o céu. Se nós formos santos, o Senhor vai nos presentear com o céu. Seremos perseguidos, o discípulo não é maior que o seu Senhor. Então, aguentemos firmes, sim, porque aguentando firme, perseverando, nós alcançaremos o céu. E a nossa meta é o céu. E se passar por essas dificuldades, são os carimbos que nós precisamos para chegar ao céu, então vamos lá, Senhor. Então, eu vou suportar, sim, esses sofrimentos, tendo em vista a realidade eterna. Obrigado, Pai das misericórdias, nos ajude a suportar todas as provas por amor ao Senhor e por causa do reino dos céus. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados. Enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvimos. O Senhor abençoe a água que você apresenta e dê saúde para você, do corpo, da alma, e que Nosso Senhor, através dessa bênção, também te dê a força de resistir a todo mal, a toda e qualquer perseguição.
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.